E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos, são todos profetas, são todos doutores, são todos operadores de milagres, têm todos o dom de curar, falam todos diversas línguas, interpretam todos. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Ainda na primeira carta, capítulo 13, aos Coríntios, Paulo diz desde o versículo 1 ao versículo 2, ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse caridade, nada seria. Glória a Deus. Querido rádio ouvinte, amigo, aqui está o texto maravilhoso que nós tomamos como base para este assunto, que tem como título o fruto e os dons do Espírito. Aleluia. Por exemplo, no versículo 8 do capítulo 13, Paulo diz: a caridade nunca falha. Mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Então, o fruto e os dons do Espírito capacitam o crente a realizar atos miraculosos para a glória de Deus e avanço do seu reino. É isso que vem trazer a cada um de nós os benefícios, nos capacitando para que possamos realizar e fazer milagres, para que o nome do Senhor seja conhecido e reconhecido entre todos. Então, como comentários, nós temos aqui essa introdução que trazendo o pensamento daquele jovem rico que aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: que farei para herdar a vida eterna? Marcos 10, 17. Aquela indagação humana focalizava o fazer. Entretanto, o mestre lhe fez outra pergunta, realçando o saber. Tu sabes os mandamentos? Sim, respondeu o jovem. Mas por faltar-lhe o essencial, que está acima do fazer e do saber, o ser, o moço, retirou-se, contrariado e entristecido. É em tal contexto que devemos observar a relação entre o fruto e os dons do Espírito. O fruto está na dimensão do ser, enquanto os dons na esfera do fazer. A importância do fruto do Espírito em relação aos dons, aleluia, é evidente no fato de que entre os dons está o fruto, aleluia. Não há, pois, como crente progredir no exercício dos dons sem o fruto. Há uma necessidade esta de aprendermos a nos relacionar com o fruto e os dons do Espírito, glória a Deus, do contexto bíblico que nós acabamos de fazer, ou seja, esse contexto bíblico do mistério cristão. Então, querido irmão, rádio ouvinte, amigo, os diversos relacionamentos do fruto como os dons, aleluia, dons e dom, é importante observar, dom no singular e dons no plural. Os dons, que nós observamos do Espírito, são eles dotações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo aos membros do corpo de Cristo para saber agir, a falar de acordo com a graça de Deus, aleluia, conforme Romanos capítulo 12, 6 em diante, que mostra esses dons, a forma que é o fruto que vem fluir do coração daquele que recebeu Cristo na sua vida. Então, os destinos do dom do Espírito, a concessão do Santo Espírito, aleluia, como batismo, aqueles que creem e esperam a promessa, conforme Atos capítulo 2, e nós observamos ali que eles estavam lá crendo,
orando, buscando no Senhor aqueles dons, e receberam os dons e o fruto. Aleluia. O fruto do Espírito é uma graça extraordinária comunicada ao crente por meio do Consolador, a fim de que ele tenha uma semelhança qualificada, moral e integridade de Cristo em sua vida. Aleluia. É a expressão do caráter de Cristo no crente. Os dons espirituais, contudo, são outorgados de poder divino com o intuito de realizarmos a obra do Senhor. Sem o fruto, nem este deve ser valorizado a ponto de extinguir aquele. Nós devemos estar sempre de acordo, recebendo os dons, considerando tudo que são milagres que nós realizamos em nome do Senhor, depois que temos o Espírito Santo em nosso coração, como chamados de Deus, escolhidos por Deus para fazer o trabalho. Aí vem o fruto e os dons espirituais que distinguem-se quanto à obra do Espírito Santo. Então, o dom do Espírito é uma experiência sobrenatural que capacita o crente a servir a Deus com renúncia do pecado e estar sempre com a graça e poder do Senhor no seu coração. A habitação do Espírito no crente é uma realidade imediata, a regeneração e, portanto, algo contínuo e que deve ser crescente. Mediante esta habitação do Espírito ao caráter do novo convertido, que é transformado segundo a estrutura de Cristo pela palavra do Senhor. Apesar de o fruto e dos dons procedentes da mesma fonte, são distintos e interdependentes. Uma lei que é, acima de tudo, a palavra de Deus e a leitura simples dos textos em frente, referente aos dons do Espírito, não é suficiente para notar-se o modo como a Bíblia relaciona no fruto. Porque observemos as recomendações bíblicas em 3 de suas epístolas, Paulo falando. A primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, esses 3 capítulos que nos dão aqui o entendimento, que se refere ao fruto e os dons. Estes 3 capítulos estão intimamente ligados. No capítulo 12 ao versículo 31, o crente é admoestado a procurar os dons com zelo e, no entanto, neste mesmo texto mostra-se um caminho ainda mais excelente, ou seja, o amor, no versículo 13. Glória a Deus. O mesmo ensino, esse ensino bíblico, continua. Os dons precisam estar associados ao fruto para abrir caminho ao progresso espiritual da igreja. O crente que possui os dons, aleluia, mas não tem o fruto, dá mau testemunho, torna-se orgulhoso e os dois, eles cessam em sua vida. A pessoa perde tudo, porque Deus, nosso Senhor, nos chamou para nos tornarmos humildes e praticarmos as obras as quais Ele mandou que nós fizéssemos. Por exemplo, a Epístola aos Romanos, no capítulo 12, esse capítulo inicia-se com uma frase de um tom exortativo. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, como ele diz no versículo 1. Logo a seguir, a Bíblia, ela previne contra a supervalorização dos dons espirituais em detrimento do fruto. Porque a partir do versículo 9, a palavra orienta os irmãos, aos crentes, a praticarem o amor, a alegria, a esperança, a bondade, a paciência, a longanimidade, a paz, humildade, que exercemos os dons sem, contudo, esquecermos os do fruto. Porque a epístola aos Efésios, capítulo 4, ela destaca os dons ministeriais e seus propósitos nos versículos 11 ao versículo 14. Entretanto, os versículos 2 ao versículo 6 tratam de um tema comum: o fruto do Espírito, aleluia, que é mansidão, longanimidade,
amor, paz, esperança e outros. Após a descrição dos dons, o tema do fruto novamente é retomado no versículo 15, seguindo a verdade em caridade, ou seja, em amor. Então é isso que nós temos que estar sempre pronto a seguir os passos do Senhor Jesus com amor no coração. Porque nós colocamos aqui propósito dos dons e do fruto. Os textos bíblicos que nós acabamos de trazer nos leva aos propósitos dos dons e do Espírito. Os dons, eles habilitam a servir com poder, enquanto o fruto capacita a ser como Cristo. Glória a Deus. Dá para você entender, meu prezado rádio ouvinte? É na prática do testemunho vivencial e experimental, aleluia, como sal da terra e a luz do mundo. E os dons são capacidade que vem do alto, ao passo que o fruto é gerado no interior do crente, daquele que serve a Deus. Então os dons são variados, porém o fruto é único, com 9 características singulares. Os dons acompanham o batismo com o Espírito Santo, aleluia. O fruto inicia-se com o novo nascimento. No momento que você aceita Cristo, você começa a fazer a coisa certa, andar nos passos do Senhor. Aí vem aquela maturidade cristã, você é preparado, aleluia, tanto em estado quanto em qualidade daquela pessoa que alcançou através da graça de Cristo o pleno desenvolvimento espiritual, moral, efetivo e social. Este amadurecimento não se adquire, meus irmãos, com o exercício dos dons ou mesmo pelo tempo de conversão. É possível praticar os dons e ser ainda menino na fé, às vezes até ignorante, carnal. Ver mais sobre a maturidade, fazer parte de uma igreja há vários anos também, não significa maturidade cristã. Aquele cristão espiritualmente maduro, segundo esse livro de Efésios, este crente cresce à medida da estatura completa de Cristo, isto é, caráter de Cristo, desenvolvendo ou desenvolve-se progressivamente na vida daquele que confessou. Aquele crente menino é carnal, está rodeado de invejas e contendas e dissensões e tantas outras coisas. Além disso, negligencia o estudo das Escrituras. É assim que é o crente carnal. No entanto, alcançando a maturidade cristã através dos mistérios da igreja, do desenvolvimento do Espírito Santo, da leitura das Escrituras, glória a Deus, e das recomendações encontradas dentro da palavra de Deus, o crente atinge o seu objetivo e maturidade cristã. Observamos, portanto, que o jovem rico julgava que conhecimento e boas obras eram o suficiente para adquirir a vida eterna. Às vezes pensamos também que o saber e o fazer bastam para Deus. Assim como Jesus amou e desafiou aquele jovem, também ele nos ama e nos encoraja. Ele diz: se quer ser perfeito, vende o que tem e dá aos pobres. Não é o caso de todos, mas há algo que nós precisamos fazer para nos tornar perfeitos. Se almejamos ser maduros ou completos, precisamos ir além de doações materiais, matérias da terra. É necessário que andemos como Cristo e dediquemo-nos aos outros conforme está escrito na palavra de Deus. Sendo assim, seremos conforme Cristo. Andar segundo a palavra, com humildade, com sinceridade, abraçando a fé, abraçando a palavra, vivenciando cada dia esta regra cristã que é exatamente para alcançar, aleluia, o fruto e os dons do Espírito. Alcançar esses dons para que possamos praticar, produzir conosco os frutos, tá bom, meu irmão? E um dos frutos é este que nós estamos fazendo aqui, levando a você a palavra de Deus, para que você ouça e possa também, além de aprender, transmitir a outras pessoas, ouvindo através da fé em Jesus Cristo. Venha, portanto, o seu
e o nosso crescimento. Oremos para que Deus nos dê graça e nos tornemos cada dia mais vencedores. Amado Deus, maravilhoso Pai que está no céu, te peço em o nome de Jesus Cristo, Pai, aleluia, que o fruto e os dons do Espírito esteja em nós, que nós venhamos amadurecer cada dia, crescer e amadurecer com a tua obra, com o teu trabalho, fazendo o que o Senhor manda. Pai, nos guarde, nos livre de todas as tentações diabólicas e nos dê vitória em o nome de Jesus, Pai. Nós suplicamos e nós te agradecemos desde agora e para sempre.